Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Mega operação esta que está causando muita polêmica em todo o Brasil, se a atuação da polícia foi correta ou não, se teve excesso ou não. Inclusive o presidente Lula, ele passou uma grande parte em silêncio em razão de estar, digamos assim, numa situação muito complicada depois da fala que ele disse que o traficante também é vítima do usuário. Isso daí realmente deixou ele numa situação complicada que agora ele não pode sequer criticar a atuação da polícia e muito menos também apoiar os traficantes do Comando Vermelho. O primeiro ponto é o seguinte: tiveram de fato muitas mortes. O Ministério Público, inclusive, está querendo apurar o contexto que foi, falando de câmera corporal, se estava ligado ou não estava, para constatar se teve de fato abuso ou não. Aqui eu peguei essa matéria para todos vocês terem conhecimento de quem são as vítimas, logicamente. é, por parte da polícia só morreram 4. É, com relação ao conflito armado com o Comando Vermelho, a quantidade de baixas foi consideravelmente maior. Outro ponto é o que temos de dizer? Não foi só mortes, o pessoal está noticiando muita morte, mas ficou quase 50% de prisão e 50% de mortes. Eu acredito que esses 119 mortos no dia de hoje pode, logicamente, subir essa quantidade de mortos, foi em razão do conflito inicial e também a questão da mata. Eles estavam fugindo por lá e tinha a armadilha do BOP montado lá. Por isso que também teve esse alto índice de morte. Foi ocasionado por isso. E também vamos abordar exatamente o que. O primeiro foi esse sargento do BOP, Heber Carvalho da Fonseca. Ele não era uma pessoa inexperiente, ele já tinha 14 anos de experiência na divisão de elite. Significa que a troca de tiro de fato foi intensa. Para um policial do BOP de 14 anos falecer em combate, não foi por acaso, e também os traficantes estavam com uma força bélica muito alta também. Conforme eu vou mostrar para todos vocês, foram apreendidos 91 fuzis, inclusive fuzis da Força Armada do Brasil, do Exército Brasileiro. E do, salvo engano, Peru, Argentina e Paraguai foi Uruguai. Esse daqui foi a primeira morte que aconteceu desse sargento do BOP, 14 anos de experiência. O segundo que faleceu também foi sargento do BOP, e faleceu. Esse já era mais experiente que o outro, 17 anos. E teve um deles que foi morto, digamos assim, com um tiro na nuca. Eu acredito que foi da Polícia Civil. O que me chamou a atenção foi exatamente esse policial civil, Rodrigo Cabrali. Ele estava na operação, logicamente, mas eu acredito que foi errado colocar uma pessoa como ele numa operação dessa. Observe aqui, ó, apenas 2 meses na corporação, ele era muito verde para uma operação desta envergadura. Eu não sei se colocaram esse rapaz de frente por falta de material humano, não sei como é que está o efetivo, ou se só tinha ele de confiável também para participar, um dos, né? Para participar, mas de fato ele era uma pessoa extremamente verde na corporação, tinha uma dificuldade muito grande, sendo uma pessoa inadequada para estar fazendo uma operação dessa. Eu sei que os novatos, muitas vezes, quando entram na polícia, tem aquela questão toda: quero mostrar serviço, quero ter o sangue policial, mas tem de respeitar a limitação e o desenvolvimento de cada um. Esses dois daqui, com 17, 14, terminaram morrendo. Imagina uma pessoa com 2 meses apenas de corporação. Pode-se nem dizer que ele efetivamente estava preparado para a vida no Rio de Janeiro, que é muito diferente, é um estado em guerra. Aí isso daqui, na minha opinião, é culpa de quem escolheu ele para participar. Esse daqui, de fato, não devia estar nessa operação. Momento de vida, ele aparentava ser uma pessoa muito boa, ó, sorridente, cercado pela família, viagem, uma pessoa bem família. É uma pena esse falecimento dele. E teve também esse outro policial civil.
o Marcos Vinícius Cardoso Carvalho. Ele também faleceu, mas ele já tinha mais experiência. E o outro ponto que eu digo é o seguinte: policial civil, por melhor que seja, ele não é tão qualificado quanto uma polícia militar e nem se compara a um BOP. Policial civil, ele é de delegacia, é parte investigativa. É colocar a polícia civil num campo desse daí é realmente. Eu não sei se o governador estava faltando gente, o que foi, mas essa operação é para quem de fato é de campo, quem tem capacidade de fazer isso. É colocar a Polícia Civil também e termina sendo previsível esse tipo de fatalidade que acontece, né? Aí esse daí morreu, ó, tinha 20 anos de corporação, era muito respeitado pelos colegas, atuava enfrentando o crime organizado. Ele aqui fala que ele atuava enfrentando o crime organizado. Aí tem que dar uma ressalva de que ele pode ter 20, 30 anos enfrentando, digamos assim, na área administrativa. Eu acho muito provável ele estar em campo, como a BOP faz, subindo morro, atirando, caçando traficante. Ele pode investigar o Comando Vermelho, ele comprou posto de gasolina, está adulterando, está lavando dinheiro, está trazendo fuzil. Isso é investigar. Outra coisa é o quê? A polícia descobrir que tem uma carga de armamento chegando e a pessoa ir lá interceptar. Isso daí é a PM que faz, o BOP e tudo mais. Ó, ele foi atingido na cabeça, ó. Um áudio gravado pelo policial que socorria mostra o cenário de guerra que os agentes enfrentavam. O Rio de Janeiro, uma ressalva, é um estado em guerra há muito tempo. Não é de hoje essa situação de guerra. Ó, ele comunicou à corporação, ó, foi levado e não conseguiu resistir. Foi lá para Getúlio Vargas. Os outros mortos eu vou falar de maneira resumida, porque são mais de 100 mortos do que aconteceu na favela Tirano, sem contar com os policiais. O primeiro ponto é o seguinte: é do morto Jean Alex Santos Campos. Ele tinha 17 anos, de menor participando. Significa que o tráfico, como não é de surpresa de ninguém, ele já está pegando a juventude e desde pequeno já formando o seu exército de traficante da corporação dele. Isso daí é muito preocupante, que já está sendo carreirista. A pessoa com 17 anos já está com fuzil, trocando tiro com a polícia. Isso aí é seríssimo. Outra questão é o que? Esse daqui teve 17 anos. Outro ponto é o que? Não tem identificação em biometria. Vai ter muito problema, de fato, para identificar corretamente os corpos. E tinham também outros bandidos, outros integrantes do Comando Vermelho de outros estados. Por isso que não necessariamente essa quantidade de mortes são de cariocas pertencentes ao Comando Vermelho. A questão toda dessa operação foi uma denúncia anônima que teve e a alta cúpula ia fazer uma reunião exatamente nessa localidade para discutir a questão do tráfico e a questão de avanço territorial. E a polícia pegou surpresa o Comando Vermelho. Eu não sei quem foi que vazou, digamos assim, o X9 que fez. Mas de fato foi uma notícia muito quente e conseguiu prender pessoas relevantes também. Não foi só morte. Ó, esse traficante aqui, ó, conhecido como Belanco, é braço direito desse Edgar, o Doca, apontado como um dos principais chefes do Comando Vermelho na região. Significa que o Comando Vermelho ele vai ter dificuldade em achar um substituto com a prisão deste homem daqui. Essa é a questão. O outro ponto é o seguinte: a polícia estava para cumprir 110 mandados de prisão e nem todos foram atendidos. Tiveram lideranças que fugiram. A questão que eu tenho de mostrar a vocês é o seguinte: foi pego fuzil venezuelano, foi encontrado em operação do Comando Vermelho, fuzil brasileiro e também de outros países, tirando falsificado que eu acredito que é do Paquistão. Mas a fronteira que ele utiliza é do Paraguai, já que tem conexão com o Brasil e é mais fácil pelo Paraguai. Acredito que o exército do Paraguai, a polícia, não é tão eficiente. Observe aqui, foram 91 fuzis de força armada de uso militar, sendo falsificado ou não fuzis. E observe, a arma veio do Peru, a Argentina teve 91 de contenção, Exército Brasileiro e Venezuela. Isso daqui mostra um indicativo de onde ele está pegando esse tipo de fuzil.
E detalhe, é a abrangência dele. Eu entro aqui, ó, para mostrar, de maneira geral, no Wikipedia já informa a quantidade de países que ele atua: Brasil, Bolívia, Peru, Venezuela, Paraguai e Colômbia. Por isso que é natural aparecer fuzil tanto do Brasil, que ele já invade até o próprio exército, isso aí já é de se esperar. Venezuela, Paraguai, isso daí é tudo porque ele transita lá e tem essa facilidade de conseguir. Um ponto também muito importante é o seguinte: o efetivo do Comando Vermelho está atualmente de 30 mil pessoas. Não significa que sejam 30 mil criminosos soltos, mas tem uma grande parcela dessa solta. E o Comando Vermelho também, ele tem 30 mil integrantes. Na minha opinião, o PCC, na verdade, é mais organizado que o Comando Vermelho. Mas não deixa de ser grande. A renda estimada é de US$ 1 bilhão. Isso daí é estimada. Eu acredito que é muito maior. Ele não lida só com droga. É tráfico de armas, o próprio tráfico de droga, dentre outros. Ele lida, né? Isso aí são ramos de atuação. É como se fosse uma grande empresa, esse mundo do crime, e ele vai diversificando. E tem até slogan incrível, né? O Comando Vermelho. Tem até slogan: paz, justiça e liberdade. Eu não sei qual é a paz dele, qual é a justiça e qual é a liberdade. E ambos já foram considerados como grupo terrorista, tanto no Paraguai como na Argentina. Eu não sei o que eles fizeram lá para ser considerado grupo terrorista, mas de fato mostra a grande atuação dele, tanto dentro do Brasil como fora. Eles não conseguiram ter abrangência nos Estados Unidos. Eu acredito que ele vende drogas para algum grupo de traficante intermediário para repassar para os Estados Unidos. Mas na prática, aqui está dizendo que ele não tem atuação nos Estados Unidos, não chegou ainda lá. E a sede do Comando Vermelho é Rio de Janeiro, por isso teve isso, e do PCC é São Paulo. Aí eu tô trazendo todas essas notícias para vocês ficarem cientes. Aí essa operação foi um sucesso, pode ter sido sucesso, mas não pegou os cabeças e a quantidade de baixas do Comando Vermelho diante do todo foi relativamente pequena. Ele tem 30 mil pessoas e só foi morto, digamos assim, menos de 150. No geral, isso daí não é nada. E, inclusive, com relação à articulação do Comando Vermelho, não vai mudar em nada. Isso aí foi uma operação, foi um percalço que teve. Mas precisa para matar o Comando Vermelho muito mais do que essa operação. Essa operação serviu mais para dar um susto e mostrar também que o Estado ele tem poder para tentar enfrentar esse grupo terrorista que está sendo enquadrado por países como Argentina, Peru e Estados Unidos. Aí eu estou apresentando todos vocês aqui para vocês também ficarem cientes do que aconteceu no Rio de Janeiro e também vocês discutirem o que é que precisa ser feito para resolver essa questão do crime organizado ou se não tem jeito, tender a aceitar o que está e lidar com a realidade. De fato, morreram pessoas, digamos assim, importantes da BOP, da Polícia Civil, e a operação, de maneira geral, para a parte da polícia, a quantidade de perda foi pouca. Era assim, ninguém espera que morra, mas tem essa probabilidade de morrer. Eu estou apresentando vocês essa notícia, peço que vocês comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar no máximo de número de pessoas possível. Muito obrigado a todos e até a próxima.